pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Fundamental é Você. Que bom tê-los aqui mais uma vez. Nosso bate-papo sobre geografia vai continuar. Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre lugares. Mas a geografia não se refere apenas a lugares. Temos muitos assuntos para conversar. Eu me chamo professora Marli Dias Ribeiro e o nosso bate-papo, as nossas dicas e as nossas reflexões hoje serão sobre o Distrito Federal. E para continuar essa conversa conosco, vem aí o professor Matheus Bigode. Lembram dele? Ele está de volta para mais uma conversa com a gente. Fique por aqui e vamos aproveitar mais uma aula hoje. Fala galera, tudo bem? Professor Matheus Bigode de volta e hoje a gente vai falar sobre o Distrito Federal, a gente vai falar sobre o nosso DF, né? A gente vai falar sobre a sua localização, sobre um pouquinho da sua história e sobre as suas características gerais. Qual é o clima, qual é a vegetação, né? Como é que está o relevo da nossa região, como é que está a população que vive aqui em Brasília, né? Os dados da população. Mas vamos começar, vou até tirar o título rapidinho, vamos começar observando essa imagem que a gente tem aqui, olha só. Pessoal, que imagem que é essa aqui? Está representando o mapa mundi, né? Essa é a representação do mapa mundi, ou seja, é a representação de todos os continentes do nosso planeta. Vamos identificar os continentes aqui comigo? Olha só, Oceania, temos aqui a Oceania, a Ásia, certo? A Ásia até aqui. Nós temos a Europa, nós temos a África e a América, né? A América, reparem aqui, ó, a América está aqui em toda essa porção. A América a gente divide ela em três normalmente, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Pessoal, vamos lá. Olhando então para esse último continente aqui, vocês conseguem reconhecer o Brasil? Olha aqui rapidinho. Vocês estão vendo essa linha, esse contorno preto aqui, ó? Ele está desenhando o limite da fronteira do Brasil com os outros países da América do Sul. Ou seja, o nosso país vai de toda a costa leste da América do Sul até essa linha preta, que é a fronteira do Brasil com os outros países sul-americanos, né? Então, olha que legal, olha o tamanho do Brasil aqui no mapa, né? O Brasil é um país bem grande. Reparem também que o Brasil, ele é o maior país da América do Sul, né? Ele é o maior país aí que está localizado na América do Sul e ele é o quinto maior país do mundo, né? Em primeiro lugar, ó, até já marquei os países que são maiores. Olha o primeiro aqui. Primeiro lugar, país de maior extensão territorial. O maior país em tamanho é a Rússia. A Rússia, primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem o Canadá. Olha o Canadá aqui em cima, né? Ele é o segundo maior país do mundo. Em terceiro lugar, a gente tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é tão grande porque ele possui o Alasca e algumas ilhas como o Havaí, né? Se você juntar todos esses territórios, você vai ter aí o terceiro maior país do mundo. E, em quarto lugar, a gente tem a China. A China, que também está aqui no mapa, né? A China é o quarto maior país do mundo. E, em quinto, a gente já falou, é o nosso Brasil. Brasil aí em quinto lugar nesse ranking de países de extensão territorial. Tudo bem? Então, pessoal, olha só, um país grande como esse, um país dessa dimensão toda, ele com certeza ia precisar da divisão do território em partes menores, né? Você já deu uma olhadinha no mapa do Brasil? Então vai ficar a atividade para vocês agora. Eu quero que vocês pesquisem o mapa do Brasil. Pode ser no livro de geografia, pode ser aí na internet. Encontra um mapa da divisão estadual do nosso país. Vocês vão ver lá que a gente tem 27 unidades da federação, ou seja, 27 partes menores dentro do território brasileiro, né? DF, o nosso Distrito Federal vai estar dentro dessa divisão. Procura lá, encontra onde é que está o DF, vê qual é a figura geométrica que o DF está aparecendo, né? Ele vai lembrar uma figura geométrica. Será que é um triângulo, né? Dá uma olhadinha lá, procura isso para mim. Essa vai ser a primeira atividade aí, encontrar o DF na divisão estadual do território brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá.
Professor, mas e por que esse nome, né? Por que a gente chamou de Distrito Federal? Pois é, galera, Brasília, o Distrito Federal, foi construído para abrigar a nova capital federal, para abrigar a nova sede do poder político e administrativo no nosso país. Antigamente, sabia que não era Brasília a capital? Antigamente era o Rio de Janeiro, né? Até a inauguração de Brasília, até 1960, Brasília não era a capital. Brasília estava sendo construída lá em meados do século XX, né? Então foi só em 1960, com a inauguração de Brasília, mais especificamente 21 de abril de 1960, que Brasília aí veio a se tornar a capital federal. E o nome Distrito Federal é exatamente em relação à sede do poder, né? Antigamente havia um Distrito Federal lá no Rio de Janeiro, que era a região que abrigava o poder político federal. Só que com a construção de Brasília, essa sede política, essa capital foi transferida para a cidade aí de Brasília, para a cidade que a gente vive. Isso aconteceu durante o governo JK. Já ouviram falar desse governo? Juscelino Kubitschek, o presidente da época, foi o presidente que finalmente conseguiu botar em prática esse projeto. Esse projeto já existia antes dele, né? Diziam aí que Dom Bosco sonhou com a nova capital, sonhou com um novo relevo, né? E também teve, antes do JK, teve um projeto chamado Comissão Exploradora do Planalto Central. Foi a primeira missão aí, comandada por Luiz Cruz, que veio identificar qual seria o novo território, quais seriam as novas terras destinadas à construção da nova capital. Tudo isso começou lá no final do século XIX, né? Lá no final de 1800 e bolinha, mais especificamente em 1892 foi quando aí começaram com esses projetos para delimitar aonde seria construída a nova capital federal. E depois dessa comissão exploradora do Planalto Central, quase 70 anos depois, a gente teve o quê? Finalmente a inauguração de Brasília, né? A inauguração da nova capital do nosso país. Beleza, vamos lá, vamos falar agora de características gerais. Quais são os aspectos, as características do nosso Distrito Federal, né? Vamos começar falando de população, galera. Brasília, ó, é uma das cidades que mais cresce, o Distrito Federal como um todo, principalmente o entorno, a galera que está ali em volta, né, do Distrito Federal, são populações que têm crescido cada vez mais. Estima-se que hoje em dia, a estimativa de 2019 é que nós ultrapassemos os 3 milhões de habitantes, né? Então o DF está aí com mais de 3 milhões de habitantes, segundo a última estimativa do IBGE. Para quem não sabe, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É ele que estuda, é ele que faz as pesquisas para a gente saber os dados, né, da população, da vida dos brasileiros aqui no nosso país, tudo bem? Então vamos lá. Sabe quantos carros que tem aqui no DF? Olha que legal esse dado. 1.800.000 automóveis aproximadamente no DF. É um número gigantesco, né? A gente tem só 3 milhões de pessoas, mas a gente tem aí 1,8 milhões de automóveis circulando, né? É um número muito alto, é quase meio automóvel por pessoa, né? Praticamente metade da população aí tem pelo menos um automóvel. Então vamos lá. O DF também é muito conhecido, o Distrito Federal ele também é muito conhecido por ser um lugar muito seco, né? A gente fala aí sobre a secura de Brasília, a umidade do ar de Brasília é muito baixa, né? É muito comum aí pessoas que sofrem com a umidade, às vezes a boca racha, o nariz racha, né? Principalmente quem não está acostumado à seca do nosso ar. A umidade baixa do ar de Brasília vai trazer uma série de incômodos, né? Pessoal, o relevo de Brasília. Brasília está no Planalto. Já ouviram essa expressão? Planalto Central do Brasil, né? Por que Planalto Central? Planalto é o tipo de relevo. Plano, alto. Plano, alto, planalto. Por que central? Porque está no centro do nosso país, né? Então, moramos no Planalto Central. Moramos a aproximadamente de 600 a 1.100 metros acima do nível do mar. Ou seja, essa é a altitude média do relevo de Brasília, né?
se a gente conseguisse aí ver o mar daqui, não dá para ver, mas a gente estaria aproximadamente aí de 600 a 1.100 metros acima do nível do oceano, né? Isso é considerado um relevo alto, é um relevo plano e é de grande altitude, por isso Planalto Central. Então, pessoal, vamos organizar essas ideias que a gente teve até agora? Pois é, a gente começou então falando do Distrito Federal, né? Um breve histórico, né, da construção do DF, de como surgiu a ideia, o projeto e depois a inauguração do nosso Distrito Federal. Então a gente falou da construção e tem os nomezinhos aí que eu botei aqui referentes à construção. Oscar Niemeyer, quem é, galera? Oscar Niemeyer é o principal arquiteto, o cara que desenhou aí todas as obras, né, que desenhou a maior parte dos pontos turísticos, dos prédios públicos do início de Brasília, né? Nós tivemos também Lúcio Costa, que foi o planejador, né, o plano urbano, o plano da cidade. Luiz Cruz, o que fez o projeto para decidir onde seria construída essa nova capital, e o Juscelino Kubitschek aí, que foi o governador, né, no caso presidente também, que conseguiu efetivar, tornar prático o projeto de mudança da capital, e o Dom Bosco, que sonhou, aí foi um dos primeiros a idealizar o projeto da construção da nova capital. Beleza, pessoal? A gente falou também das características gerais, não falou? Falamos de população, falamos dos veículos, e outro dado interessante aqui, o DF tem aproximadamente 5.760 quilômetros quadrados. Parece muito, não parece? O que vocês acham? É muito ou é pouco? 5.760 quilômetros quadrados, parece muito, né? Mas na verdade é pouco. Das 27 unidades da federação, o DF é o menor. É a menor unidade do nosso país. Comparado aos outros estados, o DF é pequenininho. Quem já abriu o mapa aí, ó, quem abriu o mapa da divisão estadual, vai perceber que o Distrito Federal é bem pequenininho comparado às outras unidades da federação, tudo bem? Então vamos lá. Agora eu quero falar do clima, então, para vocês. Vamos falar um pouco mais sobre o clima, pessoal. A gente já falou que o clima daqui é seco, né? Então, pessoal, o clima daqui ele é considerado um clima tropical de altitude. Já falamos que o relevo é muito alto, né? E tropical por quê? Porque nós estamos em zona intertropical. Nós moramos em uma zona muito quente do planeta, que é entre o Trópico de Capricórnio lá embaixo e o Trópico de Câncer, que vai estar lá em cima, né? Então, por isso, Brasília é uma das cidades do nosso país que está em clima tropical, mais especificamente clima tropical de altitude, porque o relevo, a nossa altitude, ela é muito alta aqui no DF. Tudo bem? Outra característica muito interessante de Brasília, pessoal, é que a gente fala que tem só 2 estações bem definidas. Nós conseguimos identificar apenas 2 estações. Quais são elas? Uma seca e uma chuvosa, né? A gente identifica muito bem o período chuvoso e o período seco, mas a gente não consegue identificar muito bem outono, nem primavera, né? A gente se baseia pelo regime de chuvas. Olha que legal. A seca, ela vai aproximadamente aí, ó, de maio a setembro, e a estação chuvosa vai de outubro a abril. Lógico que varia um pouquinho. Tem ano que começa a chover mais cedo, acaba de chover mais cedo, ou começa a chover mais tarde, né? Mas é mais ou menos por aí que acontecem as 2 principais estações do nosso Distrito Federal. Estação seca e estação chuvosa, tudo bem? E os meses mais chuvosos quais são? Novembro a janeiro. Vamos começar a reparar isso aí? Por exemplo, pessoal, já repararam também que final de março vai diminuindo as chuvas, né? No máximo aí, ó, até junho já parou de chover. Normalmente junho já é um mês bem seco. De junho a agosto aí, principalmente, a gente vai ter momentos de seca muito grande, né? Então estão aí características gerais sobre o clima de Brasília. Uma curiosidade agora bem rápida. Olha que legal. Alguém já reparou no céu de Brasília durante o auge da seca? O céu de Brasília, na verdade, ele sempre é muito bonito, seu pôr do sol, né? Em momentos do nascer do sol, do pôr do sol. Mas, se você reparar, durante grandes períodos de seca, o céu de Brasília está ainda mais colorido, né? O céu de Brasília tem várias cores aí que acontecem por causa da seca. A umidade do ar vai influenciar em um padrão de cores diferentes no céu da nossa cidade durante esse momento de grande seca, tudo bem? Vamos lá, vamos falar agora sobre vegetação. Como que é a vegetação? Como que é
a vegetação do Distrito Federal. Pessoal, a vegetação do DF ela é muito característica por uma palavrinha, cerrado. Cerrado é o bioma, cerrado é o tipo de vegetação que predomina no nosso Distrito Federal. Ele é muito conhecido pelas suas árvores tortuosas, pelas suas árvores de pequeno e médio porte, são árvores relativamente aí mais baixas, né? E também são árvores prontas para seca, né? Existem raízes nessas árvores que são muito longas, que são muito profundas e elas possibilitam, tornam possível que essas árvores consigam sobreviver a longos períodos de seca. Outra coisa interessante no Cerrado são as queimadas. Existem queimadas naturais no nosso Cerrado. Infelizmente, existem queimadas que também são provocadas, mas as árvores, a vegetação do DF, a vegetação do Cerrado consegue se proteger de queimadas naturais. As cascas das árvores, né? Várias plantinhas vão, inclusive, precisar de queimadas para poder aí disseminar suas sementes e se reproduzir, tudo bem? Pessoal, então olha que legal. Falando de cerrado, tem uma árvore do cerrado, característica do cerrado, que ela é um símbolo para Brasília, que é o ipê. Já ouviram falar dos ipês? Eu aposto que vocês já viram esses ipês florescendo e talvez não sabiam que eles eram tão importantes para a nossa cidade, né? Tem o ipê amarelo, tem o ipê roxo, tem o ipê branco, tem o ipê rosa, né? Que em diferentes momentos do ano aí vão florescer e vão deixar a nossa cidade muito mais bonita. Para quem não sabe, o ipê, ele é natural do Cerrado, ele é típico do Cerrado e ele embeleza a nossa cidade aí várias vezes ao ano, tudo bem? E tem mais, pessoal, não é só o ipê que é tão importante para o nosso bioma, para a nossa vegetação, para o nosso patrimônio ecológico. Existem várias espécies, tanto vegetais quanto espécies animais, que são fundamentais e que existem no nosso Cerrado. A biodiversidade do Cerrado, ela é gigantesca. Tem muita gente que olha para o Cerrado e acha que ele não é tão rico, porque ele tem árvores tortuosas, a copa das árvores nem sempre é tão verde, né? E as pessoas acham que é uma vegetação mais fraca. Não, 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 não. Isso não acontece, né? Na verdade, o Cerrado tem uma biodiversidade, ou seja, uma variedade de espécies gigantesca, inclusive espécies que só existem aqui. O Cerrado brasileiro, por exemplo, é uma vegetação que só acontece no nosso país. Ele é também chamado aí de savana brasileira, né? Então tá bom, pessoal, vamos fazer um resumão da aula para a gente relembrar cada ponto que a gente viu sobre o nosso DF? Vamos lá, então. Olha só, o Distrito Federal, né? Características gerais do Distrito Federal. Ele é uma unidade da federação do nosso país. É a menor unidade da federação, inclusive, né? Nós temos aí, em estimativa, mais de 3 milhões de habitantes a partir de 2019, né? Nós somos a sede do poder político, né? Nós somos a capital federal do país e abrigamos a política e as atividades administrativas principais do nosso país. A gente falou também o quê, pessoal? A gente falou um pouco sobre a história. Qual é a história da nossa cidade? Qual é a história do DF, né? O DF foi construído para que a capital saísse do Rio de Janeiro, viesse para o centro do país. Essa capital foi construída num relevo, né? Essa capital foi construída num lugar de clima seco, o relevo Planalto Central e o clima tropical de altitude. Nós temos duas estações, quem lembra? Olha a fala de clima, né? Nós temos a estação chuvosa e a estação seca, né? Essas são as duas principais estações que nós conseguimos reconhecer em Brasília por conta das suas características da umidade do ar. Sobre vegetação, pessoal, nós moramos no Cerrado. A vegetação pioneira, a vegetação típica desse território é o cerrado. Como exemplo aí de uma espécie que está muito presente no Cerrado, a gente tem o ipê, né? A gente tem várias cores para os ipês que florescem aí ao longo do ano em Brasília, que torna a nossa cidade tão bonita, né? E o Cerrado ele é muito importante, não só pelos ipês, mas porque ele tem uma grande biodiversidade. Várias espécies que só existem aqui e várias espécies que são fundamentais para todo o meio ambiente. Então é isso, galera. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos vocês e gostaria de relembrar aquela atividade que a gente conversou lá mais cedo, né? Vamos lembrar de procurar no mapa, todo mundo aí pesquisando, todo mundo procurando no livro, um mapa
estadual do nosso país, divisão estadual brasileira. Quero que vocês encontrem o DF lá, vejam qual é a figura geométrica que se parece o DF e quero que vocês também observem a relação do tamanho do DF com a relação dos outros estados, tudo bem? Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me procurar, pode me procurar nas redes sociais e tamo junto mesmo virtualmente, galera. Muito obrigado e até mais.